Relato de terror. Mistérios de Goiás. Eu nunca fui de acreditar em lendas, mas depois do que vivi, sei que algumas histórias têm mais do que um fundo de verdade. Eu chamo Eduardo. Sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Já viajei por todos os cantos do Brasil e ouvi todo tipo de história assustadora, mas nunca dei bola. Até aquela noite em Goiás, tudo mudou. Era uma terça-feira. Eu estava transportando uma carga de móveis de Goiânia para o interior do estado, com destino a uma cidadezinha chamada Pirenópolis. O trajeto era tranquilo, exceto por um trecho que cruzava a Estrada dos Arcos. Para quem não conhece, é uma estrada antiga, cercada por arcos de pedra que, dizem, foram erguidos no século XVIII. Os moradores locais evitam passar por lá depois do pôr do sol, falando de uma maldição que ronda o lugar. Sempre achei essas histórias pura bobagem, afinal são só pedras, certo? Mas naquela noite tudo parecia diferente. Sai de Goiânia por volta das 18 horas. O céu estava claro, mas à medida que me aproximava da Estrada dos Arcos, uma névoa começou a surgir, densa e inesperada. Eu nunca tinha visto algo assim por aquelas bandas. Parecia que a minha própria estrada estava respirando, me engolindo em uma escuridão lenta e sufocante. Liguei os faróis altos, mas eles mal conseguiram atravessar a névoa. Os arcos de pedra surgiam como sombras imponentes, parecendo torres de vigia de um reino esquecido. Foi quando notei que a rádio do caminhão começou a chiar. Achei que era só interferência, mas o som ficou mais claro. Parecia uma voz sussurrando, quase como uma música antiga, em um idioma que eu não entendia. É só o vento, pensei, tentando me acalmar. Mas o som não vinha de fora. Ele estava dentro do caminhão. Minha respiração começou a acelerar e eu tentei me concentrar na estrada. Foi então que algo cruzou na frente do caminhão. Pisei no freio com tudo e o veículo derrapou. Quase bati em um dos arcos. Quando olhei para frente, vi uma mulher parada no meio da estrada. Ela usava um vestido branco velho e rasgado e seus pés descalços flutuavam a poucos centímetros do chão. Ela me encarou e naquele momento eu percebi que havia algo profundamente errado. Seus olhos não eram normais. Eram 2 buracos negros profundos que pareciam sugar toda a luz ao redor. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a caminhar na minha direção. Ou melhor, deslizar. Eu estava paralisado. Meu corpo não obedecia. Quando ela chegou perto do caminhão, sumiu. Simplesmente desapareceu. Pensei que estivesse delirando, mas no mesmo instante, o rádio voltou a chiar e a voz agora dizia algo claro. Volta, não devia estar aqui. De repente, ouvi uma batida na porta do caminhão. Um golpe seco, como se algo pesado estivesse tentando entrar. Olhei pelo retrovisor, mas não vi ninguém. Outro golpe veio, dessa vez mais forte, sacudindo todo o caminhão. Finalmente, recobrei a consciência e pisei no acelerador. O caminhão disparou pela estrada, mas os arcos pareciam intermináveis. Não importava o quanto eu dirigisse, era como se estivesse preso em um loop. O mesmo arco aparecia repetidamente, como se a estrada estivesse brincando comigo. Foi então que notei algo ainda mais terrível. Pelo espelho, vi que a mulher de branco estava sentada na caçamba do caminhão. Ela me observava com aquele olhar vazio, como se estivesse esperando que eu cometesse algum erro. Comecei a rezar. Eu nem era religioso, mas naquele momento era tudo o que me restava. As palavras saíam atropeladas, mas, estranhamente, isso pareceu funcionar. A figura sumiu e a névoa começou a se dissipar. Consegui sair da Estrada dos Arcos e chegar a Pirenópolis, mas a história não acabou aí. Naquela noite, enquanto descarregava o caminhão, um dos trabalhadores locais me puxou de lado e perguntou: "Você passou pela Estrada dos Arcos à noite?" Assenti, ainda abalado. "Você viu ela, não foi? A Dama dos Arcos?" Perguntei o que ele queria dizer e ele me contou uma história que me deixou arrepiado. Dizem que, no século XIX, uma mulher chamada Beatriz viveu na região. Ela era esposa de um fazendeiro cruel que usava os arcos como passagem para transportar escravos e ouro. Beatriz, ao descobrir os horrores cometidos pelo marido, tentou libertar os escravos, mas foi capturada. O fazendeiro enfurecido a torturou e a matou, enterrando-a viva sob o maior dos arcos. Desde então, sua alma vaga pela estrada, buscando justiça e vingança contra aqueles que ousam passar por ali.
Eu deveria ter me sentido aliviado por ter escapado, mas até hoje, algo me atormenta. Toda vez que dirijo à noite, tenho a sensação de que ela está me observando. E às vezes ouço aquele sussurro no rádio, mesmo quando estou longe de Goiás. Se um dia você ouvir falar da Estrada dos Arcos, não ignore os avisos. Algumas lendas são mais reais do que podemos imaginar. Relato: o espectro do Lago Paranoá. Me chamo Felipe, tenho 29 anos e trabalho como guia turístico em Brasília. Depois do que aconteceu, evito passar perto do Lago Paranoá à noite, mas às vezes, quando fecho os olhos, ela volta. A mulher do lago. Tudo começou há algumas semanas, quando fui contratado para conduzir um grupo de turistas pelo Lago Paranoá. Era uma visita noturna, algo que eles queriam por ser mais exótico. O lago tem uma beleza única sob a luz da lua, e as histórias que rondam o lugar sempre deixam os visitantes curiosos. Eu conhecia várias dessas histórias, mas sempre as via como folclore local. O lago, construído nos anos 60 junto com Brasília, guarda segredos nas suas profundezas, acidentes, desaparecimentos e até um mito sobre uma mulher que aparece para aqueles que se aventuram sozinhos à noite. Naquela noite específica, o grupo de turistas desistiu de última hora, mas eu já estava no local e o clima parecia convidativo. Decidi dar uma volta de barco sozinho. A lua cheia iluminava o lago de forma surreal, e o reflexo das águas parecia um espelho vivo. Era quase impossível não se sentir atraído pela serenidade. Mal sabia eu que aquela calma escondia algo muito mais sombrio. Enquanto remava pelo lago, comecei a sentir um estranho desconforto. A água, antes calma, parecia ondular de forma irregular. O som dos pássaros e insetos desapareceu, deixando apenas o barulho do remo cortando a superfície. Foi então que a vi pela primeira vez. Ela estava na margem, quase escondida entre as árvores. Usava um vestido longo e branco que parecia flutuar ao redor dela. Seu cabelo negro caía como um véu, e mesmo à distância, pude notar seus olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Ela não parecia hostil. Na verdade, havia algo incrivelmente sedutor em sua postura, como se ela estivesse me chamando. "Quem está aí?" Perguntei, tentando soar corajoso, mas minha voz tremeu. Ela não respondeu, apenas se virou e começou a caminhar em direção à água, como se estivesse flutuando. Sem pensar, remava na direção dela, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Quando cheguei mais perto, percebi que ela estava dentro da água, mas não se movia como alguém que estivesse nadando. Ela simplesmente pairava, com os pés mal tocando o fundo. Seu rosto era ainda mais lindo de perto, mas havia algo de errado. Seus olhos eram de um verde tão intenso que pareciam iluminar a escuridão ao redor. "O que faz aqui tão tarde?" ela perguntou, sua voz suave como uma canção. Expliquei que era guia e que estava apenas explorando, mas enquanto falava, percebi que ela não estava exatamente ouvindo. Seus olhos me fixavam com uma intensidade quase esmagadora e, de repente, senti uma vontade inexplicável de descer do barco e entrar na água. "Venha", ela disse, estendendo a mão. "A água está tão boa." Meu corpo começou a se mover por conta própria. Coloquei os pés na água fria, sem perceber que estava deixando o barco para trás. Quando minha mão tocou a dela, senti um arrepio que percorreu minha espinha, uma mistura de medo e desejo. Foi então que notei algo. Suas mãos, tão delicadas à primeira vista, estavam geladas e enrugadas, como se tivessem sido mergulhadas na água por horas. Quando olhei novamente para seu rosto, ele havia mudado. Sua beleza se tornará macabra.
A pele estava pálida, quase translúcida, e seus olhos agora eram vazios, como poços sem fundo. Tentei soltar minha mão, mas ela segurava com uma força descomunal. Um sorriso cruel surgiu em seu rosto, e ela começou a me puxar para as águas mais profundas. Você veio até mim, Felipe. Agora ficará para sempre. A água parecia ganhar vida, envolvendo minhas pernas e puxando-me para baixo. A sensação de afogamento era iminente, mas, de alguma forma, consegui gritar. Foi aí que percebi. O lago estava cheio de outros rostos, pálidos e distorcidos, como se pessoas estivessem presas ali, olhando para mim com olhos acusadores. De repente, tudo parou. A mulher sumiu, e eu me vi de volta no barco, sozinho e tremendo. A margem parecia distante, mas remei com todas as minhas forças até conseguir sair dali. Ao chegar em terra firme, sentei-me ofegante, tentando entender o que havia acontecido. Foi quando um pescador local se aproximou. Ele olhou para mim com uma expressão preocupada e perguntou: "Você viu a mulher? Não foi?" Contei o que aconteceu e ele apenas balançou a cabeça. Ele me explicou que, segundo a lenda, a mulher era uma jovem chamada Isabela, que se afogou no lago nos anos 70, depois de ser abandonada por um amante. Desde então, ela aparece para homens solitários, seduzindo-os para que compartilhem seu destino. Desde aquela noite, nunca mais me aproximei do lago Paranoá após o pôr do sol. Às vezes, ouço o chamado dela em meus sonhos, aquela voz doce e ao mesmo tempo aterrorizante. Se algum dia você estiver em Brasília e ouvir histórias sobre a mulher do lago, acredite. E nunca vá ao Paranoá sozinho, especialmente à noite. Ela está lá, esperando por sua próxima vítima.